Eu estava ali, parada na porta da sala, mais elegante que já tinha visto em 32 anos, com uma pasta de documentos tremendo na minha mão calejada, olhando diretamente nos olhos do homem que acabara de descobrir que havia me roubado por 2 décadas. Meu coração batia tão forte que pensei que ele fosse ouvir. Aos 67 anos, eu finalmente tinha encontrado minha voz. Mas será que não era tarde demais? Seu Roberto, eu disse, tentando controlar o tremor. O senhor vai ter que me explicar por que durante 20 anos vocês esconderam de mim que eu tinha direito a 50 mil reais. Mas deixa eu contar como cheguei até esse momento que mudou minha vida para sempre. Meu nome é Carmen Oliveira e durante 32 anos eu fui a fantasma invisível de um prédio comercial de 8 andares. Chegava sempre às 5 da manhã, quando a cidade ainda dormia, carregando meu balde e meus sonhos guardados no fundo do peito. Saía às 2 da tarde, quando o movimento diminuía e eu podia finalmente respirar o ar de quem cumpriu mais um dia de dever. Minhas mãos conheciam cada canto daquele lugar como se fosse minha própria casa. Porque, de certa forma, era lá que eu passava a maior parte da minha vida. Naquela segunda-feira de março, recebi a notícia que já esperava, mas que ainda doeu, como um soco no estômago. Eu seria demitida. A empresa havia contratado uma firma terceirizada que otimizaria os custos. 2 semanas. Era o tempo que eu tinha para me despedir de 3 décadas da minha vida. Otimizar custos. Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça enquanto eu limpava pela penúltima vez o escritório do diretor financeiro. O mesmo homem que havia comprado um carro de 200 mil reais no mês anterior, valor que eu escutei ele comentando ao telefone. Fiz o cálculo na hora. Com esse dinheiro, eu poderia trabalhar por mais 10 anos. Mas eu nunca fui de reclamar. Criei 3 filhos, sozinha limpando escritórios, hospitais, escolas. Paguei a faculdade de todos eles com essas mãos que hoje doem ao final do dia. Meu diploma de honra sempre foi o sucesso deles. Um médico, uma professora e um engenheiro. Cada formatura que eu assistia da plateia, eu sabia que valia cada madrugada acordada, cada joelho machucado no chão frio. Na quarta-feira, aconteceu algo que me fez questionar se todo o meu silêncio havia valido a pena. Marina, a estagiária novinha de 22 anos, chegou chorando ao trabalho. Havia batido o carro do pai e não sabia como contar para ele. Minha filha, eu disse, parando de passar pano no chão. Isso tem conserto. Carro se compra outro. Mas são 15 mil reais de prejuízo. Ela soluçou. 15 mil reais. Fiz uma conta rápida. Era exatamente 4 meses do meu salário. 4 meses de acordar às 4 da manhã, de joelhos no chão, de produtos de limpeza ressecando minhas mãos. Para ela, era o valor de um pequeno acidente. Naquela noite, olhei para minhas mãos no espelho do banheiro de casa. Mãos que construíram uma família, que limparam milhares de metros quadrados, que nunca foram reconhecidas em uma única reunião de funcionários, porque eu não era bem funcionária, né? Essas mãos contavam uma história que ninguém nunca se interessou em ouvir. Chegou minha sexta-feira
Meu último dia, eu estava organizando o almoxarifado, quando encontrei uma pasta esquecida atrás de uma prateleira. Curiosa, abri. Eram contratos antigos de quando fui contratada. Folheando os papéis, meus olhos pararam em um documento que me fez sentar pesadamente no chão frio. Era um seguro de vida em meu nome, pago pela empresa há mais de 20 anos, no valor de R$50 mil, um seguro que eu nunca soube que existia, cujos beneficiários eram meus filhos. Mais que isso, descobri que tinha direito a uma aposentadoria complementar, que ninguém nunca havia mencionado. Eu não entendia de leis, mas entendia de injustiça. Durante 20 anos, a empresa descontou valores do meu salário para esse seguro e a aposentadoria complementar, mas nunca me informaram sobre meus direitos. Senti uma raiva que nunca havia sentido antes. Uma raiva que vinha de muito longe, de muito silêncio engolido. Foi aí que tomei a decisão mais corajosa da minha vida. No último dia, em vez de sair silenciosamente como sempre fiz, bati na porta da sala da diretoria. Entrei com a pasta de documentos embaixo do braço e o coração disparado. Seu Roberto, preciso conversar com o senhor. Roberto levantou os olhos do computador, claramente incomodado com minha presença. Carmen, você já não deveria ter ido embora? Deveria, sim. Mas primeiro quero entender isso aqui. Coloquei os documentos sobre a mesa elegante de Mogno. O rosto dele mudou de cor quando reconheceu os papéis. Durante 20 minutos, fiz perguntas que nunca havia feito. Por que nunca fui informada sobre o seguro? Por que meus direitos foram ocultados? Por que uma funcionária de 3 décadas era descartada como se fosse um móvel velho? Roberto, visivelmente desconfortável, chamou o departamento jurídico. Descobri que tinha direito não só ao seguro e à aposentadoria complementar, mas também a uma indenização significativa por todos os anos sem o reconhecimento adequado dos meus direitos trabalhistas. A senhora pode processar a empresa, admitiu o advogado, mas podemos chegar a um acordo. Saí da empresa naquela tarde não como uma funcionária descartada, mas como uma mulher que finalmente havia encontrado sua voz. O acordo cobriu não só meus direitos atrasados, mas também garantiu um valor mensal que complementaria minha aposentadoria pelo resto da vida. 6 meses depois, estava em uma escolinha comunitária no meu bairro, ensinando outras mulheres sobre direitos trabalhistas. Usei parte do dinheiro para fazer um curso e agora ajudo pessoas que, como eu, haviam passado a vida trabalhando sem conhecer seus direitos. Não é sobre o dinheiro, eu digo para as mulheres que me procuram, é sobre saber o seu valor. Durante 30 anos, eu limpei aquele prédio como se fosse invisível, mas eu sempre estive lá. Eu sempre importei. Na parede da minha nova sala, pendurei uma foto. Eu no último dia da empresa, não mais curvada sobre um balde, mas de pé, olhando diretamente para a câmera. Ao lado da foto, uma frase que eu mesma escrevi: nunca é tarde para descobrir que você sempre valeu mais do que imaginava. Hoje, aos 68 anos, rio quando lembro que achava que meu valor
estava nas mãos calejadas. Descobri que estava na força que sempre tive, mas que demorou uma vida inteira para reconhecer. Entendi que minha história não era sobre injustiça, menos era sobre justiça tardia. Não era sobre ser descartada menos, era sobre me valorizar. E principalmente, era sobre transformar décadas de silêncio na voz que outras mulheres precisavam ouvir. Quantas pessoas passam a vida inteira sem conhecer seu próprio valor? Quantas injustiças aceitas se transformariam em vitórias se tivéssemos coragem de questionar? Minha história nos lembra que nunca é tarde para exigir o respeito que sempre merecemos e que às vezes nossa maior força nasce justamente dos momentos em que nos sentimos mais vulneráveis. Se uma mulher de 67 anos conseguiu encontrar sua voz depois de 3 décadas de silêncio, imagine o que você é capaz de fazer.